Eu trabalho como vigia noturno em uma antiga fábrica desativada nos arredores de uma cidade do interior do Brasil. Apesar de o lugar estar oficialmente fechado há mais de 10 anos, a empresa que o administra insiste em manter segurança no local para evitar invasões e furtos. Meu turno começa às 10 da noite e vai até às 6 da manhã, e na maior parte das noites é um trabalho tranquilo. Mas uma noite em particular mudou tudo. A fábrica é um labirinto de corredores vazios, máquinas enferrujadas e salas que parecem ter sido abandonadas às pressas. No início, o ambiente me incomodava, mas depois de alguns meses eu me acostumei. Tinha minha rotina, fazia rondas a cada 2 horas e, no intervalo, ficava na guarita assistindo algo no celular ou jogando. Era uma vida solitária, mas paga as contas. Numa noite chuvosa de setembro, algo estranho aconteceu. Era por volta da meia-noite, quando eu comecei minha primeira ronda. Tinha acabado de passar pelo setor das antigas esteiras de produção, quando ouvi o som de passos. Parei imediatamente, segurando minha lanterna com mais firmeza. Era difícil distinguir os sons, com a chuva batendo forte no telhado, mas os passos pareciam claros, quase ecoantes. Eles vinham do corredor ao lado, onde ficava o refeitório. Pensei que poderia ser algum invasor, embora fosse raro alguém se aventurar ali durante a chuva. Segui em direção ao som, tentando fazer o menor barulho possível. Quando cheguei ao corredor, a luz da minha lanterna revelou apenas paredes descascadas e um piso coberto de sujeira. Não havia ninguém ali. Resolvi checar o refeitório por precaução. A porta estava entreaberta, o que já era estranho, pois eu tinha certeza de que a havia fechado mais cedo. Entrei devagar, iluminando cada canto. As mesas e cadeiras estavam do mesmo jeito que sempre estiveram, cobertas de poeira e teias de aranha. Mas algo estava errado. No canto mais afastado, sobre uma das mesas, havia um caderno que eu nunca tinha visto antes. Aproximei-me cautelosamente. O caderno era velho, com a capa de couro desgastada e páginas amareladas. Abri na primeira página e vi algo que me fez gelar. Meu nome estava escrito ali, seguido da data do dia anterior. Virei mais algumas páginas e percebi que o caderno estava cheio de anotações detalhadas sobre meus turnos, minhas rondas e até os vídeos que eu assistia na guarita. Era como se alguém estivesse me observando. Peguei o caderno e voltei para a guarita o mais rápido que pude. Tranquei a porta e comecei a examinar o restante das páginas. Algumas das anotações eram incompreensíveis, pareciam rabiscos ou símbolos estranhos. Outras descreviam eventos que eu não lembrava de ter acontecido, como se fossem de outro lugar ou de outro tempo. Comecei a me sentir observado, mesmo com a porta trancada e as câmeras da fábrica mostrando tudo vazio. Decidi ligar para meu supervisor, mas o sinal do celular estava fraco, provavelmente por causa da chuva. Enquanto tentava conectar a chamada, as luzes da guarita piscaram e se apagaram. O gerador de emergência devia ter falhado. Peguei minha lanterna e, com o coração disparado, abri a porta da guarita para verificar o painel elétrico do lado de fora. Assim que saí, percebi algo estranho. A chuva parecia ter parado, mas o som dela ainda ecoava como se estivesse caindo com intensidade. Olhei para o céu e vi que ele estava limpo, estrelado. Foi quando percebi um som diferente, um murmúrio baixo, quase um sussurro, vindo de dentro da fábrica. Contra meu bom senso, decidi investigar. Segui os sons até o setor de armazenamento, onde grandes prateleiras de metal formavam corredores estreitos. O sussurro parecia vir de todos os lados, como se estivesse me cercando. Foi então que vi uma sombra se movendo no final do corredor. "Tem alguém aqui?" Gritei, tentando soar firme. Não houve resposta, apenas o som de algo sendo arrastado. Quando alcancei o fim do corredor, vi marcas no chão, como se um objeto pesado tivesse sido puxado dali. As marcas levavam até uma porta de ferro que eu sabia estar trancada há anos. Com as mãos tremendo, abri a porta usando minha chave mestra. Atrás dela havia uma escadaria que descia para o que parecia ser um porão. Nunca soube que a fábrica tinha um porão. O ar ali era pesado, com um cheiro de mofo e algo mais doce, quase como flores apodrecendo. Desci os degraus devagar,
iluminando o caminho com minha lanterna. Ao chegar ao fim, encontrei uma grande sala cheia de caixas velhas e equipamentos que não reconheci. No centro da sala, havia uma cadeira de madeira com correias de couro e uma mesa cheia de instrumentos que pareciam cirúrgicos. Mas o que chamou minha atenção foi uma foto presa à parede. Era uma imagem antiga, mostrando um grupo de trabalhadores. No fundo da foto, meio escondido entre os outros, havia um homem de terno escuro. Ele parecia olhar diretamente para mim. Quando voltei minha atenção para a sala, ouvi passos atrás de mim. Girei a lanterna rapidamente, mas não vi nada. Então, o som veio novamente, desta vez mais perto. Saí correndo, subindo as escadas tão rápido que quase caí. Tranquei a porta de ferro e voltei para a guarita, onde fiquei até o amanhecer, sem coragem de sair. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei àquela fábrica, mas, até hoje, tenho pesadelos com os sons, a cadeira no porão e aquele homem na foto. Pesquisei sobre a história do lugar e descobri que, nos anos 60, houve várias mortes misteriosas entre os trabalhadores da fábrica. Alguns diziam que o local tinha sido usado para experiências clandestinas, mas nunca encontrei nada oficial. Agora, toda vez que ouço o som de passos ou vejo sombras inesperadas, lembro daquela noite e me pergunto o que realmente aconteceu lá. Trabalhei por 2 anos como frentista noturno em um posto de gasolina em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Era um trabalho tranquilo na maior parte do tempo. A estrada onde o posto ficava era bem movimentada durante o dia, mas durante a noite o fluxo diminuía bastante, com poucos carros e caminhões passando. Meu turno começava às 10 e terminava às 6. Apesar de ser uma área relativamente segura, sempre mantínhamos a cautela. Afinal, histórias de assaltos e situações perigosas não eram incomuns. Naquela noite específica, eu estava sozinho no posto. Meu colega, que costumava me acompanhar no turno da noite, havia chamado o gerente para dizer que estava doente. O gerente disse que tentaria encontrar alguém para cobrir, mas ninguém apareceu. Então, eu estava lá, com o som constante e quase reconfortante do vento e o ocasional barulho de pneus na estrada. Era por volta da meia-noite quando um carro antigo, um Fiat Uno azul, entrou no posto. O veículo estava em más condições, com uma lataria toda amassada e os faróis quase apagados. Ele estacionou lentamente ao lado da bomba de gasolina e, por um instante, hesitei. O motorista não desceu imediatamente e a sensação de algo errado começou a crescer no meu estômago. Finalmente, o motorista saiu. Era um homem alto e magro, com cabelo desgrenhado e um olhar que parecia perdido. Ele vestia uma jaqueta velha e rasgada, e eu notei que suas mãos estavam sujas. Ele se aproximou de mim com um sorriso estranho, que mais parecia um reflexo forçado do que algo genuíno. "Enche o tanque para mim, irmão", disse ele, entregando uma nota de R$ 50. Eu balancei a cabeça em concordância e comecei a abastecer o carro, tentando manter a calma. Mas algo nele não parecia certo. Ele estava inquieto, andando de um lado para o outro perto da bomba, olhando ao redor como se estivesse verificando se havia mais alguém no posto. Quando terminei de abastecer, devolvi o troco e observei enquanto ele voltava para o carro. Mas ele não entrou. Em vez disso, ficou parado, me olhando fixamente. O silêncio foi desconfortável, até que ele finalmente falou: "Você trabalha sozinho aqui?" Meu instinto gritou para não dar muitas informações, então respondi de forma vaga: "Às vezes." Ele deu uma risada curta, mas não parecia natural. "Lugar perigoso, né? Só você aqui de madrugada. Nunca sabe quem pode aparecer." Eu forcei um sorriso, tentando encerrar a conversa. "Pois é, por isso sempre ficamos atentos." Ele não respondeu. Apenas ficou ali, me encarando, como se estivesse avaliando algo. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele deu um passo para trás, abriu a porta do carro e entrou. Achei que ele fosse embora, mas, para minha surpresa, ele desligou o motor e saiu novamente. "Na real, esqueci de perguntar. Tem banheiro por aqui?"
A essa altura, minha desconfiança estava no limite. O banheiro ficava do lado de fora do posto, nos fundos, e algo na maneira como ele falou me deixou desconfortável. Sim, tá lá atrás. É só seguir aquele caminho, respondi, apontando para os fundos do prédio. Ele acenou com a cabeça e começou a caminhar na direção indicada. Enquanto isso, entrei na loja de conveniência e travei a porta. Fiquei observando pelas câmeras de segurança enquanto ele desaparecia no corredor que levava ao banheiro. Alguns minutos se passaram e ele não voltou. Comecei a ficar ainda mais nervoso. Então, ouvi um barulho do lado de fora, vindo da direção oposta ao banheiro. Olhei pela janela da loja e vi algo que fez meu coração disparar. Ele estava no lado esquerdo do posto, tentando abrir a porta do escritório, que também ficava do lado de fora. Peguei o telefone imediatamente e liguei para a polícia, tentando ser o mais discreto possível. Expliquei rapidamente a situação e o atendente disse que mandaria uma viatura. Enquanto isso, continuei observando o homem pelas câmeras. Ele parecia frustrado, puxando a maçaneta com força e olhando ao redor. Depois de alguns momentos, ele desistiu e voltou para a frente do posto, parando bem diante da porta da loja de conveniência. Ele tentou abrir, mas viu que estava trancada. Começou a bater no vidro, não com força, mas de maneira insistente. "Ei, por que você trancou?" ele gritou. "Política da empresa, cara. Não posso deixar a loja aberta de madrugada", respondi, tentando soar calmo. Ele riu de novo, aquele mesmo riso forçado e desconfortável. "Tá tudo bem, irmão. Só queria comprar uma água. A loja só abre quando a viatura passa por aqui. Questão de segurança, sabe?" Eu esperava que mencionar uma viatura o desencorajasse, mas ele continuou parado lá, agora olhando para dentro com um olhar mais intenso. Depois de alguns segundos, ele começou a andar lentamente em direção ao lado do posto, desaparecendo do meu campo de visão. O pânico começou a se intensificar. Tentei observar as câmeras para ver onde ele estava, mas de repente, a energia piscou. As luzes apagaram por alguns segundos e depois voltaram, mas as câmeras reiniciaram e demoraram para carregar. Quando finalmente voltaram, não consegui vê-lo em lugar nenhum. Fui até o telefone novamente para verificar quanto tempo a viatura demoraria, mas, antes que eu pudesse discar, ouvi um som metálico vindo do telhado da loja. Meu sangue gelou. Larguei o telefone e me afastei, olhando para o teto. Não havia como ele ter subido ali tão rápido. Ou será que havia? Peguei um pedaço de cano que mantínhamos na loja para emergências e me preparei para qualquer coisa. De repente, ouvi o som de pneus no asfalto. Olhei pela janela e vi as luzes da viatura se aproximando. Em questão de segundos, 2 policiais desceram do carro. Corri para abrir a porta da loja e expliquei rapidamente o que estava acontecendo. Os policiais começaram a procurar o homem, iluminando os arredores com lanternas. Foi então que ouvimos um som alto de algo caindo na área dos fundos. Corremos juntos até lá e encontramos o homem tentando pular a cerca que separava o posto de um terreno baldio. Os policiais o abordaram rapidamente e ele resistiu, mas foi contido. Quando finalmente o algemaram e começaram a revistá-lo, encontraram uma faca no bolso da jaqueta. Levaram-no para a delegacia e eu tive que ir até lá depois do turno para prestar depoimento. Descobri que ele já tinha passagem pela polícia por roubo e agressão. Pelo que disseram, ele provavelmente estava esperando uma oportunidade para me render e roubar o dinheiro do caixa, ou pior, algo mais. Aquela noite me ensinou uma lição valiosa sobre confiança e segurança. Pedi para mudar para um turno diurno pouco tempo depois, e nunca mais trabalhei em um turno noturno novamente. Eu sempre fui cético em relação a histórias de fantasmas, mas isso mudou no verão de 2020. Na época, eu morava no interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade cercada por morros e estradas de terra. Meu trabalho como representante comercial me obrigava a dirigir longas distâncias, muitas vezes por caminhos isolados, e isso nunca tinha sido um problema, até aquela noite.
Era uma sexta-feira e eu tinha passado o dia em reuniões na cidade vizinha. Já passava das 10 da noite quando peguei a estrada de volta para casa. O céu estava completamente limpo, mas a escuridão era quase palpável, com apenas os faróis do meu carro iluminando a estrada de terra. Havia um trecho em particular que sempre me deixava desconfortável. Uma encruzilhada no meio do nada, cercada por mata fechada. Os moradores locais diziam que o lugar era amaldiçoado, que pessoas desapareciam ali sem explicação. Eu nunca acreditei nessas histórias, mas admito que acelerava sempre que passava por lá. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Quando me aproximei da encruzilhada, senti um arrepio subir pela espinha. Era como se o ar estivesse mais pesado, carregado de uma energia estranha. O farol do carro iluminou a bifurcação e foi aí que vi algo que me fez pisar no freio. Havia uma pessoa parada bem no meio do caminho. No início, achei que fosse um morador local ou talvez um viajante perdido. Era difícil dizer, mas parecia ser um homem. Ele estava de costas para mim, usando uma camisa branca desbotada e calças escuras. Eu buzinei, esperando que ele saísse da frente, mas ele não se mexeu. Apenas ficou ali, imóvel. Meu primeiro instinto foi dar ré e pegar outro caminho, mas eu sabia que isso significaria uma volta enorme. Resolvi descer do carro e tentar falar com ele. Peguei meu celular e a lanterna, saindo com cuidado. A luz dos faróis iluminava o homem, mas ele não se mexia. "O senhor está bem?" Perguntei, tentando soar amigável. Nenhuma resposta. À medida que me aproximei, percebi algo estranho. Ele estava parado de forma muito rígida, quase como uma estátua. Quando cheguei mais perto, notei que sua camisa estava completamente suja, como se ele tivesse rolado na terra. O cabelo estava desgrenhado e algo sobre ele parecia errado. Era difícil explicar, mas parecia que ele não pertencia àquele lugar. De repente, ele se virou. Não consigo descrever exatamente o que vi, mas seu rosto não parecia humano. Era como se estivesse deformado, com olhos negros que pareciam poços sem fundo. Meu coração disparou e recuei instintivamente. Ele não disse nada, apenas me encarou, como se estivesse estudando cada movimento meu. Voltei para o carro o mais rápido que pude e travei as portas. Quando olhei pelo retrovisor, ele ainda estava lá, mas agora parecia estar mais perto. Não lembro exatamente como consegui dar a partida, mas acelerei, saindo daquele lugar o mais rápido possível. Achei que o pior tinha passado, mas, cerca de 10 minutos depois, algo ainda mais assustador aconteceu. Enquanto dirigia, notei pelo retrovisor que havia algo atrás do carro. Não era possível. Eu tinha deixado aquele homem para trás. Mas lá estava ele, correndo no meio da estrada. E para meu desespero, ele parecia estar se aproximando. O pânico tomou conta de mim. Acelerei o máximo que pude, mas ele não parava. Em certo momento, senti como se o carro estivesse ficando mais lento, mesmo com o pé no acelerador. Era como se alguma força invisível estivesse me puxando de volta. Foi então que vi algo no horizonte. Luzes. Eu estava me aproximando de um pequeno vilarejo, um dos últimos antes de chegar em casa. Assim que cruzei o limite das primeiras casas, olhei novamente pelo retrovisor. Ele tinha sumido. Não havia mais ninguém na estrada. Cheguei em casa por volta da meia-noite, completamente abalado. Contei tudo para minha esposa, mas ela achou que eu estava apenas cansado ou tinha imaginado coisas por causa da escuridão. Mesmo assim, resolvi evitar aquela estrada por um tempo. Alguns dias depois, durante uma conversa casual, mencionei o ocorrido a um colega de trabalho que cresceu naquela região. Seu rosto ficou sério e ele me perguntou: "Era na encruzilhada, não era?" Assenti e ele suspirou. "Dizem que ali é assombrado. Meu avô sempre falava de um homem que aparece no meio da estrada. Quem tenta falar com ele nunca mais é o mesmo." Fiquei em silêncio, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer. Perguntei se ele sabia por que a encruzilhada tinha essa fama, e ele contou uma história antiga sobre um fazendeiro que tinha desaparecido ali há décadas, supostamente depois de fazer um pacto para enriquecer. Dizem que o espírito dele ficou preso naquele lugar, punido por sua ganância.
Desde então, tento não pensar muito sobre aquela noite. Mas às vezes, durante viagens solitárias, me pego olhando para o retrovisor, com medo de ver aquele rosto novamente. E toda vez que alguém menciona a estrada da encruzilhada, sinto um calafrio que me faz duvidar se algum dia poderei dirigir por lá, sem lembrar do que aconteceu. Talvez eu nunca saiba o que realmente vi naquela noite, mas uma coisa é certa: seja lá o que for, não quero encontrá-lo de novo. Foi em 2016, durante um feriado prolongado, que decidi viajar sozinha pela primeira vez. Meu destino era uma pequena cidade no interior de São Paulo chamada Campos da Aurora, um lugar pouco conhecido e que prometia tranquilidade e paisagens deslumbrantes. Eu queria me desconectar do caos urbano, e aquela parecia a escolha perfeita. Cheguei à cidade no final da tarde. Era exatamente como eu imaginava. Ruas de paralelepípedo, casas coloniais e uma atmosfera quase intocada pelo tempo. Minha hospedagem era uma pousada simples, mas charmosa, localizada nos arredores da cidade, próxima a uma grande área de mata. Logo na recepção, percebi que o lugar era mais isolado do que eu previa. A dona da pousada, Dona Lúcia, era uma senhora simpática que me recebeu calorosamente, mas alertou: se ouvir algum barulho de madrugada, não se preocupe. Por aqui os bichos da mata são inquietos, mas não fazem mal a ninguém. Eu ri, achando que era apenas uma forma de tranquilizar os hóspedes mais medrosos. Depois de me instalar, decidi caminhar pela trilha que começava atrás da pousada. O lugar era realmente bonito, com árvores altas e um riacho que corria ao lado do caminho. No entanto, quanto mais eu caminhava, mais sentia uma estranha sensação de estar sendo observada. Resolvi voltar antes que escurecesse. Naquela noite, enquanto tentava dormir, comecei a ouvir um som peculiar vindo da mata. Era um tipo de assobio, baixo e ritmado, que parecia se aproximar lentamente. Lembrei das palavras de Dona Lúcia e tentei ignorar, mas o som persistia. Quando finalmente reuni coragem para olhar pela janela, não vi nada além da escuridão. Na manhã seguinte, comentei sobre o ocorrido com Dona Lúcia. Ela me olhou com um semblante sério, mas logo disfarçou com um sorriso. Deve ter sido algum animal. Aqui é cheio de corujas e outros bichos noturnos, disse, mudando de assunto rapidamente. Decidi passar o dia explorando a cidade. Durante minhas andanças, acabei conversando com alguns moradores e mencionei a trilha atrás da pousada. Um senhor mais velho, que parecia conhecer bem a região, me interrompeu. Você foi lá sozinha? Melhor não voltar. Dizem que aquela mata tem coisas que ninguém consegue explicar. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas deu de ombros e mudou de assunto. Na segunda noite, os sons retornaram, mas dessa vez eram mais intensos. O assobio foi acompanhado de estalos, como se algo estivesse andando ao redor do meu quarto. O medo me paralisou, mas, em algum momento, o som simplesmente cessou. Quando finalmente consegui dormir, tive um sonho perturbador. Eu estava na trilha da mata, mas não conseguia me mover, enquanto uma figura escura me observava das árvores. No dia seguinte, ao arrumar minhas coisas para voltar para casa, percebi algo que não estava lá antes. Um pequeno pedaço de tecido preso na janela do meu quarto, como se tivesse sido rasgado de uma roupa. Era de uma cor escura e tinha uma textura grossa, quase como couro. Mostrei para Dona Lúcia, que ficou visivelmente desconfortável, mas disse que não era nada. O vento traz coisas estranhas às vezes, murmurou, evitando me encarar. Ao sair da pousada, tive a sensação de estar sendo observada novamente. Quando olhei para trás, vi algo na borda da mata, entre as árvores. Era uma silhueta alta e magra, que desapareceu assim que pisquei. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquele fim de semana. Até hoje, sempre que me lembro daquelas noites, sinto um frio na espinha. Campos da Aurora é um lugar bonito, mas algo me diz que nem tudo por lá é como parece.
Alguns anos atrás, um dos meus amigos mais próximos se mudou para o outro lado do país, com sua namorada de longa data, para aceitar um emprego irrecusável. O único problema era que ele não queria levar os cachorros de avião quando se mudaram, já que ficariam hospedados em um hotel durante o primeiro mês. Ele também estava preocupado com a saúde dos cães durante o voo. Quando finalmente encontrou uma casa para alugar, já estava sentindo falta dos companheiros de quatro patas e pediu para que sua irmã, outro amigo próximo e eu dirigíssemos com os cães até ele, em Los Angeles. Somos de Chicago, então seria uma longa viagem, mas com os três revezando o trajeto de quase 30 horas, parecia tranquilo. Saímos cedo e dirigimos por longas horas. Durante a viagem, meu amigo e eu decidimos assumir a maior parte da direção e, se necessário, deixaríamos a irmã dele dirigir. Estávamos com o tempo apertado devido a um problema com o contrato de aluguel, então não podíamos fazer muitas paradas além de uma estadia de 8 horas em um La Quinta Inn em Denver. Quanto à jornada, foi relativamente tranquila, exceto por sermos parados pela polícia pouco antes de entrar em Utah, por dirigir 2 quilômetros na faixa da esquerda de uma rodovia deserta. Quem nunca? Depois disso, atravessamos Utah, Arizona e Nevada sem problemas, até chegarmos na Califórnia precisando de gasolina. Eu havia dirigido durante a maior parte do primeiro dia e passei a direção para meu amigo depois de sermos parados. Fiquei no banco do passageiro como navegador, procurando no GPS por um posto de gasolina. Ficamos atentos às placas na estrada e encontramos uma indicando algo como Yermo Ghost Town, com um posto da Mobil. Que sorte! E era bem conveniente, já que ficava quase diretamente na saída da rodovia. Chegamos ao posto praticamente só com vapor no tanque quando paramos nas bombas. Normalmente deixávamos os cachorros saírem em cada parada, mas como já tínhamos parado recentemente e os dois estavam dormindo tranquilos no banco de trás, decidi abastecer sem ninguém sair do carro. Meu amigo parou do outro lado de um sedã verde velho com um homem baixo e rechonchudo que estava indo em direção à loja. Notei alguns outros carros antigos nas bombas, todos vazios, e havia mais alguns estacionados perto da loja, provavelmente dos funcionários. Então, nada parecia fora do comum. Até eu passar meu cartão de crédito. A bomba rejeitou minha primeira tentativa de passar o cartão, o que achei que fosse um erro. Passei de novo e apareceu a mensagem: "Veja com o atendente." Fiquei irritado, mas precisávamos de gasolina. Bati na janela e avisei ao meu amigo o que estava acontecendo, perguntando se alguém precisava de algo. Depois de pegar os pedidos de Gatorade e Marlboro Reds, fui até a loja e percebi como aquele posto era estranho. Meio silencioso, especialmente para um lugar logo na saída da rodovia, mas até aí, tudo bem. Quando entrei, porém, ficou mais estranho. A primeira coisa que notei foram caixas de chips deixadas no chão, como se alguém estivesse reabastecendo as prateleiras e simplesmente tivesse desistido. Ao virar para a direita, percebi que não havia ninguém naquele lugar. Com os 6 carros lá fora, além do meu, imaginei que veria alguém. A coisa ficou ainda mais esquisita quando percebi que não havia ninguém no balcão, nem clientes, nem funcionários. E então me ocorreu: o que aconteceu com o homem que estava na bomba ao lado da minha? Certamente todos não poderiam estar no banheiro. Foi aí que comecei a sentir um aperto no estômago. Algo estava errado. Sempre confiei nos meus instintos, e eles estavam gritando para eu sair dali. Queria correr, mas me controlei. Pareceria suspeito sair correndo de um posto vazio. Então decidi agir normalmente. Natural. Não deixar minha linguagem corporal demonstrar o quanto eu estava surtando por dentro. Provavelmente fiquei dentro da loja por apenas alguns minutos, mas antes de sair, parei para ouvir qualquer coisa. Qualquer som. O barulho de uma descarga seria um bom sinal, mas nada. Ao sair da loja e ver meu carro, comecei a sentir um medo intenso. Era como aquele momento em um filme em que o herói está prestes a vencer, mas o clima muda e, no silêncio, algo terrível acontece. Estava a cerca de 25 metros do carro quando vi um homem saindo de trás da loja, do lado oposto ao meu. Não era o mesmo homem que vi enquanto abastecia.
Esse era maior e tinha uma expressão peculiar no rosto. A melhor descrição seria o sorriso de Nicolas Cage em A Outra Face, antes da troca de rostos. Continuei andando em direção ao carro, mas quando olhei para trás, ele estava vindo na minha direção com propósito. Nesse momento, corri para o carro com urgência. E claro, meu amigo tinha trancado a porta, como um completo idiota. Além disso, o Golden Retriever de 43 quilos estava sentado no meu banco. Meus companheiros de viagem aparentemente não notaram o quanto eu estava assustado, ou o homem estranho ainda vindo na minha direção. Bati no vidro e gritei para destrancarem a maldita porta, e meu amigo só baixou o vidro parcialmente para dizer que o cachorro estava no meu lugar e que tinha medo que ele pulasse quando eu abrisse a porta. Enfiei a mão pela janela, empurrei o cachorro para o banco de trás o mais rápido que pude, enquanto meu amigo finalmente percebia o quanto eu estava assustado. Ele ligou o carro e saiu rápido. Olhei para trás mais uma vez e vi que Nicolas Cage havia parado a uma bomba de distância, ainda com aquele mesmo sorriso. Encontramos outro posto mais à frente, desta vez com muitas pessoas dentro e fora. Depois de assustar completamente meus amigos com a história, enquanto abastecia, voltamos para a rodovia, o que significava passar por aquele posto novamente. Já tinham se passado cerca de 15 minutos desde que saímos de lá, e ficamos em silêncio quando percebemos que aqueles mesmos carros ainda estavam nas mesmas posições. Depois de alguns quilômetros, ainda nervoso, recebi uma ligação da operadora do meu cartão de crédito sobre uma cobrança de $100 no posto Mobil. A atendente foi muito útil em resolver a situação e ficou tão assustada quanto nós com a história. No fim, chegamos a Los Angeles e tivemos uma ótima viagem, mas até hoje me pergunto o que diabos estava acontecendo naquele posto de gasolina na beira da rodovia e qual era a história daquele homem sorridente. Trabalhar como vigia noturno em um cemitério nunca esteve nos meus planos de vida, mas era o único emprego que consegui depois de perder meu antigo trabalho. Na pequena cidade onde eu morava, as oportunidades eram poucas e esse posto pagava o suficiente para as contas. O cemitério ficava no alto de uma colina, cercado por árvores e com vista para a estrada principal. Não era um lugar muito frequentado, exceto durante os funerais, e à noite era deserto, silencioso e envolto em uma escuridão quase absoluta. Na maior parte do tempo, meu trabalho era tranquilo. Minha única tarefa era fazer rondas pelo terreno a cada 2 horas e garantir que nada estivesse fora do lugar. Algumas vezes, eu precisava lidar com adolescentes que invadiam o cemitério para brincar ou fazer apostas, mas isso era raro. Naquela noite, o ar estava mais frio do que o normal, e o vento balançava as folhas das árvores, criando sombras inquietantes sob a luz fraca dos postes espalhados pelo cemitério. Era por volta das 11 da noite, e eu havia acabado de começar minha primeira ronda. Caminhava pelo terreno com uma lanterna na mão, observando os túmulos e ouvindo apenas o som dos meus próprios passos. Ao passar perto de uma das áreas mais antigas do cemitério, onde ficavam os túmulos de décadas atrás, senti um calafrio percorrer minha espinha. Parecia que o vento havia ficado mais forte ali, e por um momento tive a impressão de ouvir passos atrás de mim. Parei e me virei, iluminando o caminho com a lanterna. Nada. Apenas o silêncio. Respirei fundo e continuei, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Quando terminei a ronda e voltei para a pequena cabana onde ficava meu posto, sentei-me na cadeira desgastada e peguei meu celular para passar o tempo. O relógio marcava 00:30 quando ouvi um barulho vindo do lado de fora. Era como o som de algo batendo contra metal. Peguei a lanterna novamente e saí para verificar. Segui o som até a área onde ficavam os túmulos mais novos e lá vi algo que me deixou intrigado. Uma das grades que cercavam um túmulo estava aberta. Normalmente, aquelas grades eram trancadas com cadeados, mas aquele estava pendurado, como se alguém o tivesse aberto deliberadamente. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Fechei a grade, trancando-a novamente,
e fiz uma nota mental para informar o administrador do cemitério pela manhã. Quando estava voltando para a cabana, vi uma sombra se movendo rapidamente entre as árvores ao longe. Parecia o vulto de uma pessoa, mas desapareceu antes que eu pudesse focar a lanterna. Provavelmente algum adolescente, pensei, tentando manter a calma. Decidi fazer outra ronda mais cedo do que o normal, para ter certeza de que ninguém estava invadindo o cemitério. Dessa vez, fui direto para a área onde havia visto a sombra. Não havia sinais de ninguém, mas a sensação de estar sendo observado voltou com força. Meu coração começou a acelerar e eu apertava a lanterna com mais força do que o necessário. Quando estava prestes a voltar para a cabana, ouvi algo que me fez parar no mesmo instante. Era o som de uma risada. Não era alta, mas parecia próxima, e tinha um tom baixo e sinistro. A lanterna tremia na minha mão enquanto eu girava o corpo, tentando localizar a origem do som. Foi então que vi. Perto de uma lápide antiga, havia uma figura parada. Era um homem alto, com roupas escuras, que me encarava sem se mover. Sua expressão era impossível de distinguir na escuridão, mas algo nele me deixava aterrorizado. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, tentando soar firme. Ele não respondeu. Apenas deu um passo em minha direção, e nesse momento percebi que ele segurava algo na mão. Não consegui identificar o que era, mas meu instinto me dizia para correr. "Vou chamar a polícia!" gritei, dando alguns passos para trás. O homem parou por um momento, inclinou a cabeça para o lado como se estivesse me analisando, e então sorriu. Não era um sorriso normal. Era algo que me fez sentir um frio mortal no peito. Antes que eu pudesse reagir, ele correu na minha direção. Sem pensar duas vezes, me virei e corri de volta para a cabana o mais rápido que pude. O som dos passos dele ecoava atrás de mim, e meu coração batia tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Quando alcancei a cabana, fechei a porta e tranquei-a rapidamente. Peguei o telefone e liguei para a polícia, tentando explicar a situação enquanto lutava para recuperar o fôlego. "Tem alguém aqui? Ele tentou me atacar", gritei ao telefone. O operador disse que enviaria uma viatura, mas que levaria cerca de 15 minutos para chegar. Enquanto esperava, peguei o pedaço de ferro que mantínhamos na cabana para emergências e fiquei parado perto da porta, tentando ouvir qualquer sinal do homem lá fora. Tudo ficou em silêncio por alguns minutos, mas então ouvi passos do lado de fora da cabana. O som era lento e deliberado, como se ele soubesse que eu estava ouvindo. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto olhava para a porta, esperando que algo acontecesse. De repente, um som alto de batidas na porta me fez pular. "Abra a porta, vigia!" disse uma voz rouca e zombeteira. Eu não respondi. Apenas segurei o ferro com mais força, pronto para me defender se fosse necessário. As batidas continuaram por alguns segundos e então pararam. Quando a viatura finalmente chegou, corri para fora, desesperado para explicar o que tinha acontecido. Os policiais fizeram uma busca pelo cemitério, mas não encontraram ninguém. Eles me disseram que ficariam por perto durante o restante da noite, mas o homem nunca foi localizado. No dia seguinte, pedi demissão. Não voltei mais ao cemitério, mas até hoje, às vezes tenho pesadelos com aquele homem. Nunca soube quem ele era, o que queria, ou como conseguiu desaparecer tão rapidamente. Isso aconteceu no final dos anos 90. Eu tinha cerca de 10 anos de idade quando fui tomado por um desejo insaciável de acampar. Estava tão quente e abafado durante o dia, mas bastante suave e fresco à noite. Reuni 2 de meus amigos e lhes falei sobre isso, e ambos gostaram da ideia. Geralmente, ninguém acampava na floresta. Meus pais, juntamente com muitos outros, não gostavam muito da ideia de um grupo de crianças de 10 e 11 anos acampando sozinhas. Meu pai disse que podíamos, desde que ele viesse conosco apenas para garantir a nossa segurança. Eu relutantemente concordei. Antes daquela noite eu saí para explorar uma boa área para acampar, e eu conhecia um lugar bastante decente que ficava perto do riacho, relativamente plano, e não era difícil de chegar até lá.
Eu queria explorar a área apenas para garantir que ela estivesse livre de detritos e pronta para as barracas. Nessa época eu já conhecia bem as pessoas da floresta e fiz minha oferta antes de entrar na floresta. Não os vi durante minha viagem nem nada, então me senti muito bem com isso. Quando cheguei ao local, comecei a mover as coisas, limpando os paus, as pedras grandes e fazendo lugar para o fogo. Cheguei ao ponto de estocá-lo com lenha e jogar alguns paus maiores por perto para abastecer mais tarde. Eu estava tão encantado com o que estava fazendo e tão concentrado em limpar a área que, quando estava satisfeito com o que havia feito, percebi o quão quieto tudo à minha volta estava. Quando falo em silêncio, quero dizer em silêncio absoluto. Sem pássaros, insetos, nem mesmo o vento fazia barulho entre as folhas da ninhada. Eu desliguei imediatamente tudo o que estava fazendo. Fiquei ali olhando em volta, retardando minha respiração e apenas tentando ouvir o som mais fraco que eu podia. Não sei quanto tempo fiquei ali parado, alguns minutos talvez, e depois, na distância mais distante, pude ouvir o canto de um corvo, e quase imediatamente comecei a ouvir o chilrear de pintarrochos e até mesmo um leve assobio do vento nas árvores. Os cabelos em meus braços e pescoço, onde, por fim, e eu imaginei bem, talvez fosse apenas eu fazendo um tumulto, que tudo que estava por perto se acalmou por causa disso. Contente com esse raciocínio lógico, comecei a voltar para casa para arrumar as malas para a noite. Por volta das 6 da tarde daquela noite, meus 2 amigos foram até lá com mochilas, barracas e tanto eu quanto meu pai estávamos terminando o jantar. Todos nós 4 nos preparamos com tudo o que precisávamos e começamos a caminhar até o local que eu preparei. Não aconteceu nada digno de nota ao local, mesmo depois de montar nossas tendas, acender o fogo e fazer marshmallows. Estava se preparando para ser uma noite bem divertida e bastante agradável. Uma vez que começamos a nos preparar para rastejar em nossas tendas por volta das 10 às 11, o vento começou a levantar e meu pai disse que talvez estivéssemos com alguma chuva, mas ele não parecia ter um olhar de contentamento. Meu pai adorava chuva em seu rosto quando disse isso. Era como se ele sentisse que algo estava errado, e não foi por muito tempo que todos nós começamos a nos sentir assim. Todos nós acabamos rastejando em nossas barracas de qualquer maneira, já que era noite, e uma possível chuva ao voltar para casa teria sido uma droga. Deveríamos ter caminhado de volta. Colocamos nossas tendas em meio círculo ao redor do poço de incêndio, que todos estavam de frente para o riacho e a parte de trás das tendas de frente para a linha de madeira. Meu pai estava à minha esquerda em sua barraca de excedentes militares, eu em minha barraca barata de solteiro do Walmart, que mal era grande o suficiente para mim, e meus 2 amigos à minha direita em suas próprias barracas. O vento uivava durante algum tempo, meia hora a 1 hora antes de acalmar, depois ficou quieto. Sem grilos, sem vento, sem vida selvagem. O riacho em si, que normalmente borbulha alegremente, soava silencioso. Tudo o que tínhamos era o fraco brilho das brasas do poço de fogo em frente às nossas barracas, lançando um brilho quente. Eu podia ouvir meu coração palpitar nos ouvidos e sabia que meu pai e 2 amigos estavam tão ansiosos quanto eu podia ouvi-los mudar desconfortavelmente. Ouvi um dos meus amigos fechar o zíper da barraca e, naturalmente, também desfiz o zíper para ver o que estava acontecendo. Tão logo eu estendi a cabeça para olhar, vi meu pai sair da barraca com a katana que ele tinha, e ele se deparou com a linha de madeira. Meu amigo também tinha a cabeça de fora e perguntou se eu ouvia aquele barulho. Eu não ouvi nada que meu coração estivesse batendo com tanta força que era difícil ouvi-lo até mesmo sussurrar. Nós 2 saímos parcialmente da barraca para ver o que meu pai estava olhando, mas tudo o que podíamos ver era escuridão, e então eu o ouvi. Um distante e tênue "Olá?" Vindo de alguns caminhos na escuridão da floresta, eu podia ver meu pai se deslocar desconfortavelmente de pé, batendo o facão branco, olhando para a linha de madeira. Então novamente a voz gritou: "Olá?" Não me pareceu certo. Quase como se quem falava estivesse tentando falar com uma voz muito feminina, tênue e frágil. Meu pai me pediu para pegar um pouco da madeira extra ao lado de sua tenda e jogá-la na fogueira.
O que eu fiz com relutância. Deixar a segurança percebida em minha barraca não me acompanhou bem. À medida que o fogo começou a crescer lentamente em brilho, meu pai deu um passo atrás perto do fogo e ficou ali parado de frente para a linha das árvores. Nessa altura, meu outro amigo também estendeu a cabeça da tenda, e nós três, incluindo meu pai, estávamos observando a linha das árvores sem saber o que esperar. Nada saiu, e não ouvimos a voz novamente. 1 hora se passou, e nessa hora meu pai estava sentado em uma grande pedra ao lado de sua tenda, uma perna cruzada e um facão em sua mão direita, observando silenciosamente. Apenas o som de fogo crepitante, ecoando contra a face do penhasco de xisto do outro lado do riacho. Várias horas se passaram, e ambos os meus amigos voltaram para suas tendas. Só eu e meu pai estávamos fora, eu cuidando do fogo e meu pai observando e esperando. Eu podia ouvir o barulho à nossa direita, logo após a luz do fogo na linha das árvores. Meu amigo mais próximo saltou a cabeça, olhou para mim e me perguntou: "O quê?" Como se quisesse que eu repetisse o que eu disse. Não disse uma palavra. Não tinha dito uma palavra desde que saí da minha tenda pela primeira vez. Coloquei meu dedo na boca e me movi para ficar quieto. Quando o fiz, meu pai estava parado ao meu lado e nos disse para calarmos, e imediatamente ouvimos alguém dizer: "Venha aqui", na mesma atitude de colocar a voz feminina como antes. Nós três apenas ficamos ali olhando na direção de onde a voz veio, e pouco tempo depois, ouvimos o som de algo que se move de volta para dentro da floresta. Não soou pesado, soou leve como algo que trotava levemente de volta para a floresta. Essa foi a última vez que ouvimos isso, pouco depois de eu assumir, pouco antes do amanhecer, que a vida na floresta voltou. Grilos, o tilro distante dos pássaros e o sussurro do vento através das folhas. Ao amanhecer, todos nós derrubamos nossas barracas, arrumamos as malas e começamos a fazer caminhadas de volta para casa. Ficamos paranoicos durante todo o caminho de volta, parando, escutando, olhando. Não vimos, nem ouvimos nada, nem ninguém. Ninguém disse uma palavra no caminho de volta. Uma vez que chegamos ao meu quintal, meu pai quebrou o silêncio e nos disse que o que vivenciamos nunca aconteceu e que nos faria bem não dizer uma palavra a ninguém sobre isso. Ele tinha medo escrito em seu rosto, como se nem mesmo ele tivesse vivido algo assim. Até hoje eu não sei o que era ou quem era. Acabei perguntando à minha tia vizinha, mais tarde na vida, se ela tinha experimentado algo semelhante desde que cresceu na área também, mas até ela estava bem disposta, dizendo que não deveríamos ter ido acampar lá fora e que meu pai era um tolo por nos deixar ir. Desde então, deixei minha aldeia e me mudei para fora do estado e encontrei histórias semelhantes aqui no Sudeste, com a mesma relutância em explicar o que era ou poderia ser. Portanto, se alguém pudesse me explicar, eu sou todo ouvidos.